Essas palavras foram ditas por Jeffrey Dahmer, um serial killer, agressor sexual, necrófilo e canibal, que brutalmente assassinou 17 jovens em Milwaukee ao longo das décadas de 70, 80 e 90. A história de Dahmer é um exemplo arrepiante de um psicopata cuja aparência de normalidade desempenhou um grande papel em sua capacidade de cometer tantas atrocidades impunemente. No entanto, é também essa fachada que nos faz questionar como uma pessoa que parece perfeitamente normal por fora poderia cometer atos tão horrendos de violência. Queremos olhar nos olhos desses indivíduos para ter uma ideia do porquê de serem como são. Queremos entender a psicologia de um serial killer. Como sociedade, gostamos de pensar que entendemos os psicopatas e serial killers. E, de certa forma, entendemos. Em 1980, um psicólogo forense canadense chamado Robert Hare criou uma lista mestra de 22 traços que você pode usar para diagnosticar a psicopatia. Uma lista que ainda é a mais amplamente utilizada pelos especialistas até hoje. A lista inclui coisas como charme superficial, grandiosidade, mentira patológica e decepção, impulsividade, propensão ao tédio, ausência de remorso, falta de planos realistas de longo prazo, levar uma vida parasitária e ser incapaz de aceitar responsabilidades. Quando a maioria de nós pensa no termo psicopata, esses traços descrevem praticamente a imagem que nos vem à mente. Uma pessoa cheia de si mesma, inconsciente da realidade emocional dos outros, enganadora, manipuladora e egocêntrica. Onde as coisas ficam um pouco complicadas é quando descobrimos que ainda há uma diferença distinta entre ser um psicopata e ser um serial killer. Embora as duas distinções muitas vezes se sobreponham. Ao contrário do que muitos de nós pensam, o fato de alguém ser um psicopata diagnosticado não significa automaticamente que tenha capacidade para matar. E vice-versa. Só porque alguém é um serial killer não significa automaticamente que seja um psicopata. Dahmer é um exemplo perfeito de uma pessoa que é um serial killer, mas não necessariamente um psicopata claro. Uma versão revisada, com 40 pontos, da lista de verificação de psicopatia de Hare é usada para avaliar indivíduos. Aqueles que atendem a 25 a 35 dos critérios da lista são considerados psicopatas. Enquanto outros psicopatas notórios como Richard Ramirez, Ted Bundy e John Wayne Gacy pontuaram dentro da faixa de 25 a 35, Dahmer combinou apenas 13 dos sinais de alerta. E você pode perceber isso apenas assistindo algumas das entrevistas que ele deu depois de ser capturado. Nelas, Dahmer parece surpreendentemente calmo, reflexivo, modesto, arrependido e honesto sobre o que fez e por que acha que pode ter feito. Outros serial killers lutaram para transmitir esse nível de aparente normalidade depois que seus crimes foram expostos. Por anos, Ted Bundy tentou mentir e manipular para se livrar da responsabilidade por seus crimes. John Wayne Gacy admitiu seus atos sem absolutamente nenhum remorso, referindo-se às suas vítimas como peças de sua propriedade. Richard Ramirez proclamou orgulhosamente: "Eu amo matar pessoas, adoro vê-las morrer." Ambos exibiam sinais óbvios de narcisismo e psicopatia, traços que poderiam facilmente destacá-los em uma multidão e fazê-los parecer obviamente diferentes de você ou de mim. É isso que torna Dahmer diferente e talvez até mais aterrorizante do que outros serial killers. Na época em que estava cometendo os assassinatos, Dahmer conseguia passar mais facilmente despercebido do que outros, já que não se encaixava na imagem do maníaco desequilibrado e egocêntrico que todos estavam procurando. Ele falava e se parecia exatamente como eu e você. Ele poderia ter sido seu colega de classe, seu amigo íntimo, seu primo ou até mesmo seu irmão. E você nunca saberia. O próprio pai de Jeffrey, Lionel Dahmer, escreveu uma memória inteira sobre o quão chocante foi para ele lutar com o fato de que seu filho mais velho, que ele lembrava como sendo uma criança doce, brincalhona e curiosa, acabou por infligir tanto horror a tantas pessoas,
Sempre que as pessoas ouvem uma história como a de Jeffrey Dahmer, a reação instantânea é focar na infância do assassino, assumindo que eles devem ter sido abusados, negligenciados ou psicologicamente prejudicados de alguma forma. Essa abordagem é compreensível. As pessoas querem que os eventos sigam uma linha linear, do ponto A ao ponto B, causa e efeito, padrão. Isso torna o mal mais fácil de prever, identificar e prevenir. Infelizmente, as motivações, desejos e impulsos dos serial killers geralmente não funcionam dessa maneira, tornando essas perguntas sobre a infância da pessoa geralmente pouco úteis para explicar seu comportamento. Embora Dahmer não tenha tido uma criação perfeita, de acordo com todos os relatos, ele não foi fisicamente abusado ou explorado de forma alguma que sequer se aproximasse dos horrores que ele infligiu às suas vítimas. Durante sua sentença, Dahmer subiu ao púlpito e disse isso ao juiz. Este nunca foi um caso de tentar ficar livre. Eu nunca quis liberdade. Francamente, eu queria a morte para mim. Este foi um caso para dizer ao mundo que fiz o que fiz, não por motivos de ódio. Não odiei ninguém. Eu sabia que estava doente, ou era malvado, ou ambos. Agora, acredito que estava doente. Eu sei o quanto de mal causei. Tentei fazer o melhor que pude para reparar após a prisão, mas não importa o que eu fizesse, não conseguia desfazer o terrível mal que causei. Esta citação resume as perguntas que todos estamos fazendo. Que doença é essa que leva os serial killers a fazer o que fazem? E como alguém que parece tão estável pode cometer violações tão insidiosas da humanidade? Os especialistas descobriram que o desejo de infligir danos extremos aos outros é mais frequentemente um impulso sombrio e misterioso que vem de dentro do indivíduo, e não algo externo, como tendemos a pensar. Dahmer descreveu esse impulso como uma compulsão que, segundo ele, começou a surgir por volta dos 9 ou 10 anos, quando ele se fascinou pelo corpo de um caranguejo sem vida que encontrou na praia. Ao longo dos próximos anos, a compulsão de Dahmer cresceu e ele começou a dissecar outros animais pequenos, incluindo cães e gatos, dizendo que estava fascinado com a aparência interna de seus corpos. Na adolescência, esses desejos passaram dos animais para os humanos. Dahmer não ouvia vozes em sua cabeça que lhe diziam o que fazer. Ele não era uma pessoa que agia por impulso ou por vingança. Ele saía em missões secretas e premeditadas, mirando em estranhos com o único objetivo de cometer atrocidades viscerais contra eles. Depois de seu primeiro assassinato em 1978, Dahmer afirma que tentou controlar seus impulsos e, até certo ponto, conseguiu, passando 6 anos sem sangue em suas mãos. Mas ele, assim como todos os outros como ele, só podia manter o impulso incontrolável à distância por tanto tempo. Uma estrutura que os psicólogos usam para categorizar traços de personalidade é chamada de modelo dos 5 fatores. Ele divide a personalidade humana em 5 pilares principais: extroversão, amabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e abertura à experiência. A combinação desses traços mais comumente usados para descrever um psicopata é uma pessoa que tem baixa amabilidade e conscienciosidade e alto neuroticismo. Esse tipo de pessoa tem um baixo nível de sensibilidade às emoções dos outros, um baixo nível de inteligência e habilidade para se adequar às regras, padrões e estruturas estabelecidas pela sociedade, e um alto potencial para experimentar instabilidade emocional ou possuir algum tipo de distúrbio de humor. Foi teorizado que a diferença mais notável entre psicopatas funcionais, que são capazes de se tornar relativamente bem-sucedidos com base nos padrões normativos de realização de nossa sociedade, e psicopatas não funcionais, que são incapazes de alcançar muito sucesso quantificável, é a conscienciosidade. Possuir altos níveis de conscienciosidade torna uma pessoa diligente, organizada, deliberada e competente. Por exemplo, digamos que haja um psicopata diagnosticado chamado Jimmy. Jimmy tem baixos níveis de empatia pelos outros, uma tendência à mentira e à decepção e um senso de grandeza.
Em praticamente todos os ambientes profissionais, essas características psicopáticas fariam de Jimmy uma pessoa antipática e não confiável aos olhos de seus colegas e empregadores, colocando-o em desvantagem. No entanto, vamos supor que Jimmy também tenha um alto nível de conscienciosidade. Essa conscienciosidade o ajudaria a identificar os potenciais problemas de suas características insensíveis, mentirosas e grandiosas, e provavelmente lhe daria motivação para ajustar ou esconder seus outros comportamentos negativos o suficiente para que ele ainda pudesse progredir no local de trabalho. Essa medida de conscienciosidade também pode ser usada para diferenciar serial killers. Aqueles que têm níveis mais altos são chamados de assassinos organizados. Eles tendem a levar vidas metódicas, ter empregos qualificados, ser socialmente proficientes e ter alto nível de inteligência. Os assassinos desorganizados, por outro lado, possuem baixos níveis de conscienciosidade. Eles são mais propensos a ter níveis mais baixos de inteligência e estão menos preocupados em deixar cenas de crime mais confusas. A diferença entre psicopatas e serial killers é que, com a psicopatia, a conscienciosidade pode ser um traço positivo que pode ajudá-los a ganhar controle sobre suas qualidades psicopáticas negativas. Mas com os serial killers, não há aspectos positivos. Isso os torna ainda mais mortais, pois parece que apenas emparelha seus impulsos internos assassinos com planos de execução organizados, competentes e deliberados. Isso os torna melhores em encontrar maneiras estratégicas de escapar de suas ações, pelo menos por um tempo. Como você esperaria, Dahmer era uma dessas pessoas. Ele cometeu crimes hediondos em seu apartamento e tinha corpos escondidos por todo lugar em vários estágios de decomposição. Mas toda vez que alguém mencionava um odor ou notava algo que pudesse parecer fora do comum, ele sempre tinha uma resposta meticulosamente elaborada que fazia sentido. Ele mirava metodicamente em minorias raciais e homossexuais, porque sabia, infelizmente, que as autoridades na época simplesmente tinham menos interesse em investigar crimes contra pessoas dessas categorias identitárias. Humanos como Dahmer nos forçam a fazer perguntas, como: como podemos identificar assassinos que se escondem tão habilmente por trás dessas máscaras de normalidade? E acho que é essa pergunta de onde vem grande parte do interesse tanto por psicopatas quanto por serial killers. A ideia de que qualquer pessoa ao nosso redor agora poderia ser revelada como o próximo maníaco assassino. Enquanto você assiste a este vídeo, pode ser assombrado pela possibilidade de que um de seus vizinhos, amigos íntimos ou até mesmo membros da família possa ser uma dessas pessoas, abrigando fantasias ocultas sobre machucar os outros. Para tudo o que sabemos, você mesmo pode ser um psicopata, cujo desejo de infligir dor em alguém para seu próprio prazer está apenas sendo suprimido sob uma máscara de normalidade. Nas palavras de Ted Bundy, somos seus filhos, somos seus maridos, estamos em toda parte.